Para as pessoas começarem a entrar. Olá, boa noite, Eduardo. Boa noite, Eduardo. O pessoal vai entrando aí. Como prometido, da nossa live de hoje. A Larissa já tá ali já. Boa noite, Larissa. Boa noite, todo mundo. Como prometido, estou esperando aqui a Priscila entrar para a gente começar aqui a live. A gente vai falar hoje. Olá, Piauí. Antônio Francisco do Piauí. Olha só, eu sou do Piauí também, viu? Boa noite, boa noite. Vai falando de onde é que vocês estão online aí, tá, meu pessoal? Diz a cidade de vocês aí. Boa noite todo mundo. Então, eu vou esperar que a Priscila mandar a solicitação. A gente vai falar hoje sobre o papado e a primazia do bispo de Roma, né? Oi, oi, Deus abençoe nessa live. Amém, viu, irmão? Amém. A live hoje vai ser muito proveitosa, viu? Então já fiquem aí, peguem caneta e papel, tá? A nossa convidada aqui, deixa eu ver se já mandou o convite. Já tá aqui, a Priscila já entrou aqui, vou aceitar. Deixa eu ver, meu Deus, aceitei. Aceitar. Acho que eu aceitei aqui. Aê, acho que eu aceitei. Aceitei? Tá dando pra me ouvir aí? Tá, mas eu não tô vendo minha imagem aqui. Aconteceu alguma coisa. Eu tô conseguindo ver a tua. Peraí, deixa eu cancelar aqui. Boa Pá. noite, Mariane. Boa noite, João Vitor. Boa noite, Evandir. Boa noite, Lenice. Eu sou da cidade de José de Freitas, Piauí, na minha comunidade Boa Esperança. Aí, Antônio aí, muita gente lá do Piauí. Olha, coisa boa. Jequié, Bahia também, o Lucas ali, ó. Ai, meus conterrâneos aí, tá Pernambuco, vendo aí, agora? tá... Bahia, glória a Deus. E Ah, aí, Kaique, tudo e aí, bom? você tá sumido. Não, engraçado. Você falou lá na live, Kaique, né? Eu falei assim, não é Kaique. Mas tudo bem, é Caio. Gente, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou a pior pessoa da face da Terra pra nome, Pra tá? memorizar nome, né? Então eu erro o nome de todo mundo. Eu tenho que falar 200 mil vezes pra eu poder conseguir falar certo o nome das pessoas, né? Eu Gente, imagino. boa Eu noite. Boa noite a imagino. todo mundo que tá chegando Ó, aí. Claudiana de Nova Olinda, Tocantins. Márcia, boa noite. São João da Ponte, Minas Gerais. Dona Duvialice, né? Oi, boa noite, todo Goiânia, mundo. Muita gente entrando Rio. aí, viu? É. Muita gente do Piauí, viu? Tu tá famoso no Priscila, Piauí, viu, eu Caio? vou mudar, eu vou mudar só aqui o áudio aqui, Priscila. Verifica se você vai continuar me ouvindo, tá? É só uma Certo. dúvida aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não, a capinha tá atrapalhando. Mas peraí, eu vou só tentar mudar. Meu áudio tá saindo bom aí? Pra mim tá. Ah, não, beleza. Eu ia mudar o trem aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Como eu tinha falado pro pessoal, hoje a gente vai falar sobre o papado, né? O que que é essa instituição chamada papado, né? E sobre sua primazia que tem sobre os demais ali, né? Digamos assim. Os diferentes dos iguais, né, Priscila? É basicamente isso, né? A gente vai tratar sobre esse assunto que muita gente tem dúvida, né? E é muito bom, inclusive, para o conhecimento. E a gente vai tratar esse assunto como ele era visto ali na patrística, né? Em toda a patrística, todos aqueles documentos apostólicos e dos pais da igreja, né? A É. Priscila fique à vontade, tá, Priscila? Eu não entendo muito sobre o assunto, mas aqui a gente tem uma pessoa que realmente gosta de estudar sobre isso, né? E tem ali um embasamento muito, inclusive, bonito, Priscila. Eu acho muito legal, né? E queria até ressaltar aqui. Toda vez que você precisar, sinta-se à vontade para marcar a página em Colab, tá? Que a gente sempre vai aceitar. Ai, Ai, muito meu Deus. obrigada. Eu sinto-me A gente sempre honrada. vai aceitar porque chega a ser honrado para mim, né? Ter você lá como Colab e com todo esse seu conhecimento que você tem sobre a patrística, né? Que é muito bom. Obrigada, Caio. Inclusive, eu quero agradecer o seu convite, né? Sei que eu estava te devendo, né? Você já tinha falado comigo há um tempo, mas é aquele negócio. Eu não faço isso profissionalmente, né? Então, eu tento conciliar, né, essa partilha que eu faço daquilo que eu vou estudando, eu vou descobrindo sobre a história da igreja, sobre os primeiros cristãos, na internet e também com todas as atividades que eu faço. Eu sou mãe de gêmeos de 3 anos de idade, imagine, né? Sou esposa, dona de casa, então assim.
eu não consigo, de fato, dar toda a atenção que eu gostaria, né? De me dedicar como eu gostaria a esse apostolado, né? Que é essa missão, assim, espiritual que eu entendo que foi o Senhor que me deu, né? Que é de contar para as pessoas, né? Como que era a fé dos primeiros cristãos, como que a igreja primitiva cria, porque foi isso que me levou da Igreja Batista, para quem não me conhece, né? Para quem tá me vendo pela primeira vez, né? Deixa eu me apresentar, né, Caio? Eu sou É Priscila, verdade. tá, gente? Sou baiana, moro aqui no interior da Bahia, moro pertinho de Ilhéus, da terra de Jorge Amado, da Gabriela Cravo Canela. Moro em Itabuna, aqui na Bahia, né? Sou casada há 15 anos, tenho 2 filhos, tenho um doutorado em economia, então sou pesquisadora por profissão, né? Sou do meio acadêmico, mas a minha grande paixão é pesquisar, de fato, a história da igreja, né? E essa paixão nasceu quando eu comecei a estudar a minha fé. Eu era batista, tá, gente? Eu fui batista até os 35 anos de idade, sou de um lar batista, nunca tinha sido católica, minha família é toda evangélica, toda batista. E aí eu casei com um católico, né? E aí a coisa começou a desandar, porque eu casei com um católico que se converteu de fato de católico de IBGE para católico. E aí foi que eu comecei a pesquisar mais sobre a origem da minha fé. Então, quando eu comecei a pesquisar a origem da minha fé, eu descobri uma coisa chamada patrística, que muita gente não sabe o que é. Inclusive, muitos católicos e a maioria dos evangélicos, dos protestantes, não fazem a menor ideia do que seja patrística, né? Acham que a patrística é alguma obra específica, enfim. Mas, gente, a patrística é um período da história da igreja que cobre do século I ao século VIII. Então, a gente está falando de 800 anos. Os primeiros 800 anos da nossa religião, da nossa fé. Porque cobre desde quando Jesus nasceu até o ano 800, né? Até mais ou menos ali, aquele ano 900, né? Mais ou menos por ali, tá? Então, são os primeiros 800 anos da história da igreja. E aí era uma coisa que eu não sabia, né? Eu não sabia que os escritos dos primeiros cristãos, dos cristãos que viveram nesse período, muitos desses escritos tinham sobrevivido ao tempo. Eu achava que nós tínhamos a Bíblia, era a Bíblia e pronto. Não tinha outras informações, outras coisas que podiam ter sido preservadas para além do que estava registrado na Bíblia. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, a última carta escrita, que foi o livro do Apocalipse, foi escrito por volta do ano 90, ali daquele período. Então, depois do ano 90, acaba a Bíblia. E acabam as informações que a gente tem dos apóstolos, daquilo que os apóstolos registraram. Então, depois, para quem é protestante, fica um buraco, né? Tipo assim, acaba a Bíblia, aí fica um vazio de 1500 anos e aí começa a reforma protestante. Então, eu não fazia a menor ideia de que haviam sobrevivido escritos dos cristãos que viveram no século I, no século II, no século III. Então, foi uma grande surpresa para mim quando eu comecei, como boa pesquisadora que eu sou, né? Comecei a pesquisar sobre a história da igreja e eu queria ir na fonte primária, porque é uma coisa do pesquisador, né? O pesquisador ele precisa beber da fonte primária. Então, eu não queria ficar em fontes secundárias, tipo, o que é uma fonte secundária? Aqui, hoje, nessa live, tudo que eu falar sobre o papado e a primazia, todos os documentos que eu citar, eu estarei sendo fonte secundária. E eu vou estar usando fontes primárias. Entenderam? Então, eu queria aprender sobre a minha fé diretamente das fontes primárias, que é o quê? Diretamente do que eu queria mais antigo que eu pudesse. E aí eu descobri que existem documentos do ano 100, do ano 107, do ano 150, do ano 180. E eu falei, gente, nós temos documentos de cristãos que viveram naquele período que nós conseguimos preservar ao longo da história. E foi assim que eu descobri a patrística, né? Então, quando eu descobri isso, e quando, enfim, comecei a estudar, tem 7 anos que eu estudo patrística, né? Estou estudando os primeiros 500 anos. Então, são 7 anos, eu só ainda estou no ano 500. Estou chegando no ano 500 ainda. E eu falo assim, eu quero que todo mundo conheça isso. Eu quero compartilhar, porque eu sei que a maioria das pessoas não vão ter tempo, não vão ter essa... não vou conseguir pegar cada livro, cada obra, abrir, ler linha por linha. Eu apanhei muito, porque é uma linguagem muito filosófica, muito teológica, né? Enfim.
tive que fazer muita pesquisa paralela. Então, eu sei que nem todo mundo tem essa disponibilidade. Então, eu fiz disso minha missão. Eu falei, não, eu quero que todo mundo saiba, descubra aquilo que eu descobri. Que escritos são esses dos primeiros cristãos? O que, que eles escreveram? O que, que eles revelam sobre a fé da igreja? Como que a igreja cria? O que, que a igreja aprendeu dos apóstolos? Como que a igreja interpretou a Bíblia? Né? E todos os acontecimentos históricos, enfim. Então, quando você estuda patrística, que é esse período de tempo, nesses documentos, você consegue ter uma visão extraordinária do que é, de como que é a igreja desde sempre. Entendeu? Então eu faço isso disso a minha missão. Então, e é isso que eu tenho feito na internet ao longo desses últimos anos, né? Desde que eu comecei, acho que 5 anos, 4 anos, 5 anos que eu comecei a falar de patrística, aos trancos e barrancos, parando, engravidei, tive que parar, enfim, e voltando. E agora tenho feito os grupos de estudo, né? Que é o convite para que as pessoas estudem comigo, para que as pessoas façam o que eu fiz. Então, agora mesmo, a partir de amanhã, eu vou abrir as inscrições para Confissões de Santo Agostinho. E aí a proposta é o quê? A gente passar a quaresma lendo Confissões juntos. Vamos Ah, que ler legal. juntos, linha por linha. E aí eu Boa. vou disponibilizar material complementar com informações extras. Vai ter aulas semanais, então eu vou dar aulas ao vivo, né, exclusivas para as pessoas que vão fazer o grupo. Então vão ser 40 dias, vai ser a proposta da quaresma, né? O propósito da quaresma, passar 40 dias com Santo Agostinho. E aí, com esses grupos de estudos, eu já faço esses grupos de estudos há 2 anos, né? Eu estou sempre abrindo turmas e vai variando os livros, dessa vez é Confissões. Muita gente começou a estudar patrística, sabe? E sempre tem conversões, pessoas que estavam em dúvida, que estavam em busca da verdade. E que quando começam a ler com os próprios olhos, elas falam, meu Deus, a igreja sempre foi católica, né? Tudo que a igreja realmente ela ensina hoje foi aquilo que os cristãos sempre ensinaram. Foi aquilo que desde sempre a igreja creu. E isso é lindo demais, É assim. interessante, é até legal, né, Priscila, porque muita gente, às vezes a gente é acusado, né, de dizer, ah, isso nunca existiu, isso nunca existia. E a patrística, como ela é essa época que remonta ali desde os primeiros séculos, a gente pode verificar e testificar como que os cristãos agiam naquela época, o que eles faziam e como faziam. A gente pode verificar, já que você não acredita no que a gente está falando hoje, no ano de 2025, o que então que os cristãos que aprenderam direto dos apóstolos faziam, né? Porque daí cai por terra toda aquela intenção de dizer assim, ó, a gente tá falando que eles estão errados e vão acreditar na gente. Então, quem vê hoje, quem olha para a patrística hoje, para o século I, século II, século III, século IV, século V, vai ver que só existia o catolicismo e tudo o que acontecia ali é o que a igreja sempre creu. É o que a É, igreja sempre ensinou, né? Então, é. através disso, muitas pessoas, através da patrística, muitas pessoas estão se dando conta de que foram enganadas, né? Com aquelas falsas dicotomia, né? Que muitos acusam católicos por aí. Exatamente. Exatamente. Inclusive, hoje, eu vou dar exemplos aqui sobre o papel do bispo de Roma, né? Que é o que a gente chama hoje de Papa, que datam de antes do imperador Constantino. Porque tem muita gente que fala assim: ah, o Papa surgiu com o imperador Constantino. Tipo assim, é como se o imperador Constantino que tivesse colocado o Criado a Papa igreja, né? e criado a igreja e colocado o Papa. E a gente vai ver aqui o imperador Constantino é por volta do ano 324, e a gente vai ver aqui documentos do ano 100, que já falam sobre o bispado, e fala inclusive da Igreja de Roma. Então a gente vai, eu trouxe aqui do começo mesmo, para a gente pegar antes de Constantino, para vocês verem que antes de Constantino chegar a se tornar imperador do Império Romano, a igreja ela já era realmente católica nos moldes que nós conhecemos, na mesma essência que nós temos hoje, tá? E, inclusive, eu tinha várias, eu como protestante, né, na época, eu achava que muita coisa era invenção da Igreja Católica. Por exemplo, o papado era invenção da Igreja Católica. Eu achava que a relíquia dos santos era uma invenção da Igreja Católica, que a intercessão dos santos era uma invenção da Igreja Católica, que as imagens, né, que tudo era paganização.
E quando eu comecei a estudar a patrística, que eu fui realmente para a história da igreja, para os escritos dos primeiros cristãos, eu caí do cavalo. Porque incrivelmente está tudo lá. Eu acreditava que o batismo era um símbolo, eu acreditava que a Eucaristia é um símbolo, né? A gente chama de Santa Ceia na Igreja Batista, né? Então era só uma representação, que não era corpo e sangue. Como é que pode ser corpo e sangue? Um absurdo, né? E quando você vai para a patrística, as respostas estão todas lá. Então a gente vai falar sobre isso. Porque, Caio, é muito engraçado porque quando eu me converti, quando eu me tornei católica, né? E eu falei que eu me tornei católica estudando patrística, estudando a história, algumas pessoas, não algumas dezenas de pessoas falavam assim para mim, mas por que você não se tornou ortodoxa? Ah, você vai chegar na ortodoxia, você vai ver que os ortodoxos é a verdadeira igreja. Tipo, é a igreja que preserva o ensinamento original. E eu sempre tenho uma resposta para isso. Eu sempre falo, gente, eu não me tornei ortodoxa porque a primazia da igreja de Roma, da sé de Pedro, está muito explícita na história da igreja. E a Exatamente. rebeldia das igrejas orientais também está muito explícita na história da igreja. Tipo assim, quando acontece o cisma entre as igrejas ocidentais e entre a igreja oriental e ocidental, em 1054, eu não fiquei surpresa. Porque você vai ver, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um ato de meio que de uma rebeldia. É justificável. Eu vou explicar aqui por que as igrejas orientais era meio que, não, né? Não é só Pera Roma. aí, né? Pera aí, Não, né? não é. Que é isso? A gente tem aqui o apóstolo João, entendeu? Eu vou explicar isso. Mas o cisma era uma coisa meio que esperada. Quando você começa a estudar dele, você fala, esse cisma ia acontecer em algum momento, de fato. Mas a primazia está lá. Então, eu não posso me tornar ortodoxa contra algo que é concreto na história, né? Então, a gente vai ver isso aqui. Claro que o termo Papa não existia nos primeiros séculos, né? Esse termo Papa, ele foi criado depois para dar um nome oficial a algo que o bispo de Roma já era. Que O que já o existia, bispo de algo Roma que já que acontecia, na já verdade, né? acontecia? O É. bispo de Roma era o bispo dos bispos. Entendeu? Ele era o bispo dos bispos, o primeiro entre os iguais. Ele era o líder entre a liderança. Ele era o líder da liderança. Sempre foi. E aí, não sei se eu já posso começar. Como é que você. Pode sim, fica à Pronto, vontade, viu, Priscila? então A vamos live é falar sua. aqui, né? Então, por que eu não sou ortodoxa, né? Por que eu não continuo protestante? Por que eu me tornei católica, né? Poxa, Papa é uma realidade na história da igreja, né? Realmente a igreja de Roma sempre teve um lugar especial e de autoridade. Então a gente vai ver isso agora. E aí, como eu falei para você, eu queria trazer lá do começo. E Sim, eu fica à vou pro ano vontade. 100. Esse você deve conhecer, né? Santo Inácio de Antioquia, um santo da igreja muito antigo, né? Foi martirizado aí por volta do ano 107. E eu vou começar com ele porque eu acho que ele é assim, tudo que os outros padres da igreja vão escrever sobre os bispos, sobre os presbíteros, que são os padres, sobre os diáconos, ele falou primeiro. Então, tipo assim, é como se ele deu a base e todo mundo seguiu ali na mesma coisa que Santo Inácio falou e só foi melhorando. Então, olha só, gente, eu vou começar com esse cristão que hoje é santo da igreja. Ele foi o terceiro bispo de Antioquia, tá? Então ele foi sucessor do apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro foi bispo de Antioquia antes de ir para Roma. Então ele também foi sucessor do apóstolo Pedro e foi um mártir da igreja condenado às feras em Roma, aí por volta do ano 107, 110, tá? E enquanto ele era levado preso para Roma, ele escreveu diversas cartas à igreja. Então, ele viveu num período de extrema perseguição. Ele foi preso, foi condenado às feras, e enquanto ele estava sendo levado de Antioquia para Roma, ele escreveu diversas cartas às igrejas, entre elas, carta aos Efésios, carta aos Magnésios, australianos, aos filadelfienses, aos esmirniotas, e uma carta a Policarpo também, que era um outro bispo conterrâneo. E nessas cartas, ele vai falar sobre a importância da unidade na fé, porque a gente está falando de uma igreja perseguida. Então, era uma igreja que era muito fácil de perder essa unidade, tá? Porque era uma igreja que estava em fuga, né? Em todas as regiões. Então, ele vai falar, ele já começa falando dos bispos.
Ele já começa falando, gente, o que vai manter a unidade da nossa fé? Que sempre foi uma coisa que os cristãos da igreja primitiva sempre prezaram, a unidade da fé. Então ele vai dizer, olha, devemos estar... E assim, antes de falar do Papa, eu quero falar dos bispos, porque para vocês entenderem quem é o Papa, tá? Então assim, não dá para falar diretamente do Papa se a gente falar de como que a igreja sempre entendeu o papel do clero, o papel dos sacerdotes, tá? E da sua importância realmente para a igreja. Ou seja, Jesus fundou uma igreja hierárquica, uma igreja centralizada, não era uma igreja democrática, é uma igreja autocrática que fala? Tem um nome que fala, acho que é autocrática. Não. Teocrática, mas tem um outro nome que a gente fala, né? Uma igreja, então, é uma ditadura, por assim dizer. Não é uma democracia, não é uma anarquia, certo? E isso fica muito claro. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós devemos estar submetidos aos bispos e aos presbíteros, pois isso é estar submisso a Deus. Eu vou começar lá da Bíblia, vou falar da Bíblia rapidinho, estava lá no final, mas eu vou trazer para o início, porque as pessoas podem falar assim, mas não vi falar de Bíblia, né? Não importa o que disseram os pais da igreja, importa o que está na Bíblia. Então eu vou falar aqui primeiro do que os apóstolos falaram sobre isso. Deixa eu descer aqui. Porque aí a gente consegue entender por que os padres da igreja falaram, né, dessa forma sobre os bispos. Então, olha só, o fundamento mais claro da primazia de Roma, ela encontra-se nas palavras de Jesus em Pedro, tá? E que depois, é estendível para todos os apóstolos. Tu és Pedro, lá em Mateus, né, capítulo 16, versículo 18 a 19, ele diz... tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. E em João, capítulo 21, Jesus ordena a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Né? E Jesus faz promessas para os seus apóstolos, de forma geral. Né? Então, quando Jesus ele ascende aos céus, ele não deixa a igreja órfã de autoridade, de liderança. Né? Ele passa a sua autoridade, porque ele era até então o chefe, né, daquela igreja que estava nascendo. Ele se ausenta em corpo, né, mas ele envia seu espírito e ele deixa uma liderança, tá? Ele deixa os apóstolos ali como primeiros líderes, primeiros bispos da igreja. Então, baseado nisso é que Inácio de Antioquia vai dizer, nós devemos estar submissos aos bispos e aos presbíteros, pois isso é estar submisso a Deus. Porque, gente, o que são os bispos, tá? Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Então, os apóstolos foram os primeiros bispos da igreja. Foram os primeiros bispos. Mas eles sabiam que eles não iam viver eternamente. Então, cada apóstolo tinha seus discípulos. Eles eram mestres de seus discípulos. E eles iam estabelecendo seus discípulos como bispos nas regiões onde eles iam fundando igrejas. Então, eles iam fundando igrejas. O apóstolo João fez muito isso na Ásia. Né? Ele estabeleceu muitos bispos. Ele ia lá, fundava uma igreja e deixava um bispo que era um discípulo seu. Todo mundo fez isso, tá? Paulo fez isso, Filipe fez isso, Tiago fez isso, Pedro, né, vai fazer isso antes de ser martirizado. Enfim, então, o bispo ele é um sucessor do apóstolo. E ele cumpre a função que o apóstolo cumpre. Ele não tem a mesma honra de ser apóstolo, mas ele tem a função de liderar a igreja, né? E ele tem a função de preservar a verdade, de preservar aquilo que os apóstolos ensinou oralmente, porque a gente não tem Bíblia ainda aqui nesse período, né? E passar essa tradição, essa verdade para frente. É isso que sustenta a igreja nos primeiros séculos. São 400 anos em que a tradição oral é a forma com que a igreja mantém a sua fé acesa. Através de quem? Dos sucessores dos apóstolos, certo? Dos bispos que são estabelecidos pelos apóstolos. E aí os bispos vão tendo seus discípulos, vão estabelecendo outros bispos e assim a coisa anda, tá? Então, Santo Inácio de Antioquia vai dizer, devemos estar submetidos aos bispos e aos presbíteros, pois isso é estar submisso a Deus. E ele vai falar, os bispos estão no mesmo pensamento de Jesus. E o que ele está falando aqui é o seguinte, olha, os bispos ensinam o que Jesus ensinou. Por quê? Porque os bispos
bispos aprenderam dos apóstolos que aprenderam de Jesus. Então, é a questão da tradição oral, certo? Os fiéis estão unidos com o bispo, assim como a igreja está unida com Jesus e Jesus com o Pai, que é essa hierarquia. Jesus está unido ao Pai e os apóstolos estão unidos a Jesus e os sucessores dos apóstolos, obviamente, estão unidos a Jesus. Então, o bispo ele está unido a Jesus, né? Ele tem uma função ali nessa hierarquia. E o bispo, olha só o que ele vai falar, o bispo é a imagem de Deus, né? Ele é o representante de Deus para a igreja, representante humano para a igreja, né? Ele fala, sem os bispos e sem os presbíteros, não se pode falar de igreja. Então, assim, a igreja ela foi estabelecida sob uma ordem hierárquica. E isso é Jesus quem diz. Tu és Pedro, sobre Pedro eu edificarei a minha igreja, né? Tu és Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, é Jesus. Então, se você tira os bispos e os padres, que são os presbíteros, que são os auxiliadores dos bispos, você a igreja deixa de existir. Porque todas as graças e todos os instrumentos da graça passam pela mão do sacerdócio da igreja, né? Exatamente. Priscila, é interessante isso que você está falando, essa, como é que se diz, essa autoridade, principalmente dos apóstolos e dos seus sucessores, que cai por terra toda aquela má interpretação de dizer, né? Eu acho que isso é até um pretexto para querer fundar novas e novas seitas, né? De dizer assim, não. Jesus Cristo não pregou igreja. Jesus Cristo não deixou ninguém mandando em sua igreja. Eu posso fundar a minha igreja, eu vou lá. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, o que o próprio Cristo fala, que inclusive tem uma passagem que ele diz bem assim para os próprios apóstolos. Assim como o Pai vos enviou, eu também vos envio. E ele fala anterior ainda assim, ó, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. Só que Cristo está falando diretamente isso para os apóstolos, né? Ele não está lá no Monte Sinai, né? Falando para todo mundo, ó, quem escuta vocês, todo mundo, tá me ouvindo. Não, não é isso, né? Ele fala isso diretamente para os seus apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. Né? Então a gente vê uma autoridade que o próprio Cristo estabelece sobre os apóstolos, a partir dos apóstolos. E os bispos, que são seus sucessores, carregam essa autoridade. Porque senão a igreja só existiria até a morte do último apóstolo, né? Algo que não faria sentido, né? Exatamente. Então já derruba essa teoria, né, protestante de que Deus não deixou, né, líderes, só foi que é o cessacionismo, né? As promessas de Cristo terminam nos apóstolos. Porque Cristo falou, né, o que ligares na terra será ligado no céu. Gente, isso é um poder extraordinário. Se você for pensar, de fato Jesus está entregando as chaves da igreja na mão de Pedro. Porque olha só, o que você ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, o que você estabelecer como necessário na terra para os fiéis, eu vou estabelecer como necessário para a salvação no céu. Né? Tipo assim, dentro do caminho da santificação. Então, e outra coisa, né? Se você tira o bispo, se você tira o padre, que é o auxiliar do bispo, o bispo da igreja, você não tem como administrar os sacramentos. Então, você não tem eucaristia, você não tem matrimônio, você não tem ordem, você não tem batismo, você deixa de ter todos os sacramentos. Você deixa de existir igreja, o que passa a ter só um monte de aglomerado de pessoas, né? Tentando ali fazer alguma coisa, mas sem autoridade nenhuma. Que é o que acontece hoje dentro do protestantismo, né? Os pastores, eles não têm uma autoridade sacramental, sagrada, por assim dizer, né? Não existe uma sacralidade qualquer um, pastor. O pastor tá qualquer aqui um enquanto a comunidade quer. uma pessoa, não digamos assim qualquer um, mas uma pessoa que quiser se levantar a mão e dizer, não, não, agora né, eu discordo e eu vou fundar algo em que eu acredito. Aí a pessoa sai, leva alguns fiéis consigo, né, que se Que é simpatizam muito comum. e acabam fundando, ou seja, é uma coisa sem sentido, né? É totalmente diferente. Por exemplo, você vê na igreja católica, de vez em quando tem pega pra capar, né? Tem uma confusão daqui, outra dali, mas no final tudo se entende. No final tem um concílio, né? E, ou seja, a unidade está ali Ou preservada. seja, nenhuma pessoa na igreja católica, nenhuma pessoa tem autoridade para mudar uma doutrina da igreja ou para estabelecer um dogma de fé sozinho.
Até Exatamente. o Papa, Exatamente. quando ele estabelece um dogma de fé, não é da cabeça dele. O Papa, quando estabelece um dogma de fé, ele está estabelecendo algo que a igreja já crê ao longo dos séculos. É algo que já está estabelecido pela igreja. Já é algo que está Exatamente. estabelecido pela tradição, pela teologia católica, você está entendendo? Então, nem o Uhum. Papa faz isso. Ninguém faz isso. Por quê? Porque existe uma autoridade maior, né? Então, ninguém tem autoridade sozinho, individual, de fazer qualquer coisa na Igreja Católica. Eu Nem mesmo eu o Papa. entendi assim, eu vou fazer assim, vocês estão todo mundo errado, e eu vou criar isso daqui, porque é dessa forma que eu entendo. Isso é o individualismo, né? Esse individualismo não existe, não pode É, existir. Porque é, se o individualismo fosse pregado desde o princípio, não existiria igreja hoje em dia, é. né? E outra coisa, a questão do magistério também na Igreja Católica, ela é muito importante para preservar a unidade da fé. O que é a unidade da fé? É garantir que todo cristão católico vai crer exatamente da mesma forma. Vai crer exatamente nas mesmas verdades da fé. Então, o principal papel do sacerdócio é esse, do magistério da igreja é esse, né? É garantir a unidade da fé, é proteger. O que a igreja é? É coluna e sustentáculo da verdade, tá lá em 1 Timóteo. Isso. Coluna e sustentáculo da verdade. E quem é que sustenta essa verdade dentro da igreja? É o magistério da igreja. Entendeu? Então, o bispo, sem o bispo, a gente não pode falar de igreja porque a gente perde essa coluna e esse sustentáculo que é guardado pelo magistério. Então, sem magistério, você deixa de ter unidade. É impossível guardar a unidade. Imagina, com magistério, a gente já teve que enfrentar trocentas heresias ao longo da história. Imagina sem magistério. Imagina sem, né? Imagine sem. E aí, nas cartas aos magnésios, Inácio de Antioquia vai falar o seguinte: devemos estar dispostos a fazer todas as coisas em concordância, sob a presidência do bispo, que ocupa o lugar de Deus, dos presbíteros, que são os padres, que representam o colégio dos apóstolos e dos diáconos. Ou seja, nós devemos estar dispostos a fazer todas as coisas em concordância com o magistério da igreja. Nós devemos nos submeter, porque são eles que guardam a verdade pura, imaculada, sem desvios, que Cristo ensinou e que os apóstolos transmitiram, certo? E ele fala, os bispos são enviados de Deus para administrar a sua casa, que é a sua igreja. Então, os bispos administram a igreja, né? Lá para os filadelfienses, ele vai falar o seguinte: o bispo não obteve o ministério de si mesmo. Ele não foi designado pelo povo, ele não foi designado por ele mesmo, ele não se auto-intitulou bispo, Se né? autoproclamou, como a gente tem Não, vendo alguns aí. nem pelos homens, mas pelo amor de Deus Pai e do Senhor de Jesus Cristo. Todos aqueles que estão com Deus e Jesus estão também com o bispo. Né? Ele vai falar, não façais nada sem o bispo. Sem o bispo não pode haver sacramentos, não pode ter eucaristia, não pode ter batismo, não pode ter crisma, não pode ter matrimônio, não pode ter ordem, não pode ter confissão, não pode ter unção dos enfermos. Não existe, sabe por quê? Porque quem é o instrumento que transmite a graça de Deus através dos sacramentos? Os É o bispo. bispos e os presbíteros, que são autorizados a fazer Pelos isso pelos bispos. bispos. Então, se Isso. você tira o bispo e os presbíteros, você não tem sacramento. Entendeu? E ele vai falar lá na carta aos Esminiortas. Ele vai dizer: considerar legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Essa fala é muito interessante porque ele vai dizer o seguinte: olha, só pode haver Eucaristia, ou seja, a transubstanciação, né, a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, se a oração eucarística for feita por um bispo ou por um padre autorizado pelo bispo, né, que os padres são autorizados. E aí eu parei para pensar e eu falei, de fato, na minha igreja batista, eu não vou falar das outras igrejas porque eu era batista e não era de outra igreja, né? Então eu sempre gosto de dar a minha experiência. O que existe lá, de fato, é uma representação. De fato, é uma ceia, não é Eucaristia. Por quê? Porque a oração que o pastor faz não é uma oração feita por um bispo ou por alguém autorizado por um bispo. Então, logo, não acontece a transubstanciação. O sacramento não acontece na igreja protestante. Porque quem faz a oração eucarística tem que fazer in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. E só pode fazer na pessoa de Cristo se for o bispo ou o padre. E isso está
relatado. Eu não estou falando da minha cabeça aqui. Isso está relatado, está escrito aqui por Santo Inácio de Antioquia, né? E ele fala, onde aparece o bispo, esteja aí a multidão. Do mesmo modo onde está Jesus, aí está a igreja católica. Foi a primeira vez, inclusive, que o termo católico ele aparece sendo utilizado na igreja primitiva, né? Pelos padres da igreja. Então, Santo Inácio de Antioquia foi o primeiro a usar essa palavra, né? E, gente, aí ele vai escrever aos Romanos, né? E quando ele vai escrever a carta aos Romanos, é muito interessante. Quem tiver o livro ou for comprar o livro depois, vai poder ver isso. Quando ele escreve a carta aos esmirniotas, aos filipenses e tal, a saudação que ele faz no início da carta é bem curtinha. Aqui, Inácio de Antioquia, sou Inácio, saúdo a igreja que está não sei aonde, não sei aonde. É bem curta. Mas quando ele escreve a carta à igreja de Roma, cara, a saudação que ele faz para a igreja de Roma é enorme. É a maior saudação. É uma saudação extensa com elogios muito intensos. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Tenham paciência aqui que eu vou ter que ler um pouquinho para vocês, tá? Repara. Ele escreveu a carta aos Magnésios, a igreja que está em Magnésio. Aí ele vai dizer assim, Inácio, a igreja que está em Magnésia, junto ao Meandro, abençoada na graça de Deus, em Jesus Cristo, nosso Salvador, minha saudação e meus votos de grande alegria em Deus Pai, Jesus Cristo. Acabou a saudação. Aí ele começa a carta. E todas as outras cartas são parecidas assim. Você vê que é 4 linhazinhas. Agora eu vou ler para vocês a saudação que ele faz para a igreja que está em Roma. Inácio, a igreja que recebeu a misericórdia por meio da magnificência do Pai de Jesus Cristo, seu Filho único. A igreja amada, iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas que existem, segundo fé e amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside no amor. A primeira, preside, lidera no amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu a saúdo em nome de Jesus. Aqueles que física e espiritualmente estão unidos a todos os seus mandamentos. Olha só, isso aqui é a saudação. Bem mais extenso, né? Bem mais extenso, né? Bem mais elaborado, cheia de elogio. Ele coloca a igreja de Roma lá em cima. E ele diz uma coisa muito importante. A igreja que preside no amor. Certo? Ai, meu Deus, me perdi. Então, essa é a primeira característica, né? Então, aí ele vai falar, né, a igreja de Roma. Então, ele fala, ele faz essa introdução e ele fala a igreja que é primeira no amor, né? Então, ou seja, você já fica aí, né? Já fica aí uma pontinha, né? Por que ele escreve isso para a igreja de Roma? Por que para a igreja de Roma ele faz essa saudação, essa coisa enorme, e para as outras igrejas ele só saudou rapidamente, certo? Bom, e aí, se a gente for lá em Irineu de Lyon, que foi um outro bispo da igreja, ele escreveu por volta do ano 180. Então, você vê, a gente estava em Inácio de Antioquia no ano 107, que ele vai falar sobre o papel dos bispos, que a gente viu aqui. E aí, no ano 180, Irineu de Lyon escreveu uma obra chamada Contra as Heresias. Irineu de Lyon também é santo da igreja, tá? Ele foi bispo da França, tá? Da igreja de Lyon, na França. Foi um grande defensor da fé cristã. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu acho muito interessante porque assim, as pessoas falam, a igreja de Roma não era nada disso, né? Era colegiados que governavam a igreja e tal. Irineu de Lyon, ele é um dos documentos mais antigos que a gente tem, registro, que faz que elenca pela primeira, assim, de forma bem antiga, os bispos da igreja de Roma. E ele faz isso basicamente com os bispos da igreja de Roma. Ele não faz com as outras igrejas. E por que ele vai fazer só com... Ele nem era bispo de Roma, ele era bispo na França. Por que ele vai elencar a ordem, a sucessão apostólica da igreja de Roma? Primeira coisa que a gente se pergunta aqui. E ele faz isso para a igreja de Roma. E ele vai falar o seguinte, ele vai dizer... Olha, o primeiro presidente da igreja de Roma, depois do martírio de Pedro, foi Lino, que obteve episcopado, né? Ele é citado na primeira carta aos Timóteos pelo apóstolo Paulo. E ele fala,
após ter fundado e edificado a igreja, olha, ele não fala a igreja de Roma, ele fala após Pedro e Paulo ter fundado e edificado a igreja, ponto. Entregaram a Lino o munus episcopal. Então, ele não está falando depois de fundar a igreja de Roma. Ele está falando depois de fundar a igreja. É tipo assim, a igreja, enquanto instituição, enquanto organização, com essa liderança, nasce em Roma. É fundada em Roma. Entendeu? E ele vai falar... depois de Lino veio Anacleto, depois Clemente, que foi o terceiro bispo de Roma, que a gente vai falar dele aqui, depois Evaristo, depois Alexandre, depois Xisto, e aí ele vai enumerando os sucessores da igreja de Roma. E ele não faz isso com nenhuma outra igreja mais. E as outras igrejas também tinham seus sucessores, também tinham seus bispos, mas ele não enumera. E ele fala, a pregação dos apóstolos ressoava-lhe ainda no ouvido e tinham diante dos olhos a doutrina que transmitiram. Nós estamos aqui no ano 180. Gente, ainda não tem Bíblia. Ainda não tem Bíblia. Não tem Novo Testamento. Tem algumas cartas que tinham sido escritas pelos apóstolos e muitas outras cartas espalhadas pelas comunidades. Cada comunidade tinha uma cópia de uma carta ou outra, mas não existia nada como nós temos hoje. Então, a tradição que eles aprenderam dos apóstolos era muito importante. A tradição oral era o que, de fato, mantinha a igreja em pé. E é por isso que a tradição oral vem primeiro que a Bíblia. E é por isso que a Igreja Católica está fundada sobre o tripé magistério. Porque o que vem primeiro? O magistério. Os sacerdotes, os bispos, os presbíteros, os diáconos. Depois, a tradição. Por quê? Porque os bispos guardam a tradição. A gente não tinha Bíblia por 400 anos. E depois... Sagradas Escrituras. Porque só depois de 400 anos é que a gente vai ter alguma coisa de Novo Testamento. Certo? Então ele vai dizer, né? Eis porque se deve escutar os presbíteros que estão na igreja, que são os sucessores dos apóstolos, e com a sucessão do episcopado receberam o carisma seguro da verdade. Olha o que ele está falando. Se você quer ter certeza que você está seguindo a verdade, o carisma seguro da verdade é guardada pelos sacerdotes da Igreja Católica. Santo Magistério. O Santo Magistério guarda o carisma seguro. Por que ele fala seguro? Porque aqui já tinha heresia. Irineu de Leão escreve sobre os arianos. Os arianos foi uma seita horrível que nasceu dentro da Igreja Católica e que eles queriam dominar a igreja. Eles queriam dizer que a seita, que aquilo que eles acreditavam era a verdade, que era que Jesus é menor que o que Jesus inferior era, na verdade, ao Pai, não é isso. exatamente. Era um Entendeu? iluminado, primeira criatura, mas que era inferior. Engraçado, a gente estava falando agora há pouco de que a igreja não é democrática, Priscila. Se a igreja fosse democrática, todo mundo hoje era ariano, né? Porque o arianismo, ele chegou a contaminar até 80% da igreja, né? Foi muito Imagina feio. se a gente fosse por concílio, por democracia, fosse igreja democrática, hoje nós era todo mundo ariano, né? Ariano. Exatamente, né? Então ele fala isso aqui. E aí ele vai se referir à Igreja de Roma. E ele vai dizer sobre a Igreja de Roma, ele vai dizer: a Igreja de Roma é a maior, é a mais antiga e a mais conhecida de todas. É a primeira. Começa por aí. A Igreja de Roma é a primeira. Olha só, tem um bocado de gente falando, mas porque a igreja era governada pelos concílios, por um colegiado de igrejas, tinha lá 3 grandes igrejas que juntas, mas olha só, qual era a primeira igreja entre as igrejas mais importantes, que era a igreja de Antioquia, de Alexandria Jerusalém. e Jerusalém, exatamente. Essas igrejas eram as mais importantes de fato, mas entre elas, qual era a maior, a mais antiga, a mais conhecida e a mais importante? A líder entre os líderes era a Igreja Romana. Ele vai dizer, ela é porque ela foi fundada e constituída por Pedro e Paulo. Ela indica a sua tradição recebida dos apóstolos. Ele vai dizer, e a tradição que a Igreja de Roma guarda é a mais correta. Nós temos que ouvir e nos submeter à tradição que é ensinada para a Igreja de Roma. Ele vai dizer, a fé anunciada chegou até nós pela sucessão dos bispos de Roma. Toda
todas as igrejas. Gente, para mim isso aqui matou todas as questões. Olha essa frase. 180, hein? Ano 180. Todas as igrejas devem estar necessariamente de acordo com a igreja de Roma. Ponto. Primazia. Todas as igrejas devem estar necessariamente de acordo com a igreja de Roma. Acabou. Alexandria, Antioquia, Jerusalém e todas as outras têm que estar de acordo com a igreja também. de Roma. Ou seja, ela tem a última palavra. Você falou o quê? Constantinopla também, né? Porque era a pentarquia, né? Constantinopla, que depois deu uma Antioquia, briga. Jerusalém, Roma, Constantinopla e Alexandria. Isso. Essas 5. Exatamente. Mas olha o que ele está falando, né? Ele fala, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição dos apóstolos. Então, assim, todas as igrejas guardavam, óbvio, porque todas elas foram fundadas por apóstolos. Mas a igreja de Roma, ela guarda a tradição de maneira especial. Por quê? Porque ela tem o apóstolo Pedro, que foi sob quem Cristo fundou a igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou isso para todos os apóstolos, ele falou isso para Pedro. Mas as promessas dele se estendem para todos os apóstolos, óbvio. Entendeu? Mas o primeiro de todos é Pedro. E ele fala, a maior autoridade em termos de tradição é a igreja fundada e constituída em Roma pelos apóstolos Pedro e Paulo. Esta igreja recebeu a tradição dos apóstolos que chegou até nós pela sucessão dos bispos. Todas as igrejas devem estar de acordo com a igreja de Roma por causa de sua origem mais excelente. Porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Então, assim, Irineu de Lyon é o quê? O quarto livro, assim, por termos de cronologia, né? Quando você vai pegar os livros da patrística, então é um dos primeiríssimos livros. Você já mata essa questão do papel da Igreja de Roma logo no início. E aqui a gente ainda não tinha o nome Papa. O nome Papa vai surgir depois. A gente ainda não tinha essa oficialização, né? Depois que estabelece esse nome para poder definir, né? O que é aquilo, o que é isso, o que a gente vai chamar esse. Para diferenciar, para dar uma ênfase em uma coisa que não foi inventada. Em uma coisa que já acontecia e já existia desde a fundação da igreja. Porque eu tô aqui no ano 180. Então, isso já acontecia na igreja, isso já era uma verdade na igreja, muito antes da igreja oficializar, documentar, enfim, né? A igreja, quando ela oficializa, quando ela documenta, ela só está registrando aquilo que já acontece na igreja, aquilo que já é uma verdade para a igreja. Já existia sempre, né? Que nem, por exemplo, vamos botar aqui um exemplo simples, de um medicamento analgésico, né? Esse nome analgésico veio surgir recente, né? Com a ciência, mas analgésico já era usado há muito tempo. Só que não tinha esse nome, né? Mas aí existia há muito tempo. Né? As pessoas tomavam analgésico, né? Da forma que elas sabiam, mas já tinha todo esse aparato medicinal. Depois que veio surgir o nome analgésico, não porque analgésico só foi ser começado utilizado ali. Não, as pessoas já usavam, mas não tinha esse nome definido. Né? As pessoas Exatamente. já tinham isso. Exatamente. Outra pessoa também que vai falar sobre Pedro, sobre a primazia de Pedro, é Orígenes. Orígenes foi um escritor eclesiástico, ele não é santo, mas ele é um escritor eclesiástico. Aí, por volta do ano 230. Não, Orígenes é ano 150. Orígenes escreveu antes de Irineu de Lyon, tá? Olha o que ele vai falar. Orígenes foi um cristão também, né? Foi um escritor eclesiástico. Ele escreveu algumas cartas para defender a fé cristã. A gente tem acesso a essas cartas. Ele vai dizer o seguinte: em homilia sobre Lucas, é uma homilia que ele escreveu, ele vai dizer: Pedro, sobre quem está edificada a igreja de Cristo, contra a qual não prevalecerão as portas do inferno, citando lá Mateus 16. Em homilia sobre o Êxodo, por volta do ano 240, ele vai dizer: vejamos o que se diz sobre a cátedra de Pedro, a mais excelente entre as cátedras. Gente, desculpa, Orígenes não é ano 150 não, tá? Orígenes é por volta do ano 240. Quem é ano 150 é Justino de Roma. Às vezes eu confundo as datas, porque é gente demais, e é data demais. Gente. E aí de cabeça, meu filho, que aí eu tava falando de cabeça. Aí às vezes eu confundo. Então, Orígenes é início do século III, né? 200 e pouco.
Mas nem tinha Constantino ainda, tá, gente? Também. Constantino não estava nem sonhando em nascer aqui ainda. Ele vai dizer: Verdade. a mais excelente entre as cátedras, ou seja, nós temos as cátedras, temos as igrejas importantes, o colegiado, mas a mais excelente de todas foi concedida àquele que foi o principal dos discípulos. Sobre esta cátedra sentou-se Pedro, sobre a qual agora sentam-se os bispos de Roma. Em outro texto, que trata da primazia de Pedro, está em comentários sobre João. Ele vai dizer: Pedro, o primeiro dos apóstolos, aquele que por causa de sua grandeza foi chamado de pedra, sobre a qual a igreja seria edificada e que recebeu as chaves do reino dos céus. Olha só. Nesse trecho, inclusive, ele afirma que o quê? Que Pedro é o primeiro entre os apóstolos. Olha o que ele está falando. Primazia. Ele é o primeiro dos apóstolos e que recebeu diretamente de Cristo a missão de ser a pedra da igreja. Certo? E de portar as chaves do reino. Então, gente, vamos pensar sobre isso. Pedro porta as chaves do céu, mano. Isso aqui é muito grandioso. Tipo assim, a igreja de Roma só porta as chaves do reino. O que ela liga na terra, e é por isso que existem indulgências, por exemplo, que é uma coisa que o povo fala, é invenção. Não. A indulgência existe porque Jesus deu autoridade à igreja. Ele disse: o que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. A igreja fala: peraí, se você pecar. Como é que com a penitência, né? Se você pecar e eu vou te dar uma penitência, você vai ser perdoado, seu tempo de purgatório vai diminuir, né? Ou então, quando tem uma indulgência, se eu rezar, não sei quantas Ave Marias, rezar pelo Papa, em tal data, eu consigo uma indulgência plenária. Isso foi a autoridade que Jesus deu à igreja através de Pedro. Então, a igreja, ela não está inventando coisas. Ela está fazendo isso porque ela tem autoridade dada por Jesus para Fazendo fazer. aquilo que lhe foi confiado, né? Você tá ligado? Você tá entendendo? Tipo assim, quando você vai para a origem das coisas, você consegue entender por que as coisas podem ser feitas na Igreja Católica. Certo? Porque Jesus falou: o que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. A igreja foi lá e pá, aproveitou. Indulgência, misericórdia, indulgência, né? Penitência para você poder pagar suas penas temporais. Tudo isso foi porque Jesus deu autoridade. A igreja não está fazendo nada que Jesus não tenha dado autoridade para ela fazer. Então, essa passagem mostra claramente que Orígenes ele reconhecia uma posição especial de Pedro dentro da igreja. E isso reforça a primazia petrina. E isso, gente, eu não tô nem... Eu tô no ano 240. Ou seja, Exatamente. eu tô muito no início aqui, né? Outra pessoa também que vai falar é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi quem escreveu História Eclesiástica. Né? Ele foi bispo, foi um bispo semi-ariano, inclusive. Mas ele foi um historiador muito honesto. Um historiador, ele reuniu, né? Ele foi lá nas bibliotecas alexandrinas no ano 300 e... mais ou menos no ano 311, por aí. Ele foi lá nas bibliotecas alexandrinas, elas não tinham pegado fogo ainda. E ele pegou todos os documentos que tinham sido preservados, escritos pelos cristãos, né, dos séculos anteriores, e ele reuniu esses documentos num livro chamado História Eclesiástica. E graças a Deus que ele fez isso, porque depois as bibliotecas alexandrinas pegaram fogo e se perdeu. Tem coisas que a gente só sabe porque Eusébio de Cesareia registrou. Senão a gente nem saberia. Nem saberia, não tinha Algumas noção. histórias do apóstolo João, coisas que ele fez que não estão registradas, né, no Novo Testamento, algumas falas. Então, a gente só tem acesso, só sabe disso por causa dele, porque ele, antes de acontecer esse desastre, ele anotou. E ele chama a atenção a importância que é dada à autoridade da Igreja de Roma, né, como a mais excelente de todas. Ele vai dizer, olha, Roma é, portanto, a cidade principal. E a igreja que nela se encontra a mais excelente, honrada e venerada por sua proximidade com Pedro, o apóstolo, e por ser a sede onde ele, tendo completado o seu ministério, foi martirizado. Então ele faz uma referência à morte de Pedro em Roma, né? Isso é visto como um símbolo de autoridade superior da igreja de Roma, porque o principal, né, dos apóstolos morreu lá.
E ela, então, tem uma autoridade superior sobre as demais igrejas do mundo cristão. Então, ela está acima da igreja de Antioquia, ela está acima da igreja de Jerusalém, ela está acima da igreja de Alexandria, ela está acima da igreja de Constantinopla, certo? E isso é registrado desde muito cedo. E isso é um argumento que vai se tornar central para o desenvolvimento do papado e da primazia da igreja de Roma, né? E aí, saindo um pouco dessa questão mais teológica, né, desses registros, nós temos alguns acontecimentos históricos que reforçam que não é uma coisa que era só falada, mas que era vivida na prática, né? Um exemplo é de Clemente Romano. Clemente Romano, ele foi o terceiro papa de Roma. Ele foi sucessor do apóstolo Pedro, né? Ele é citado por Eusébio, por Orígenes, Irineu de Lyon, por Tertuliano. Então, vários padres da igreja falaram dele. E ele teria sido, então, discípulo do apóstolo Pedro, ele teria conhecido o apóstolo Pedro e se tornou aí sucessor do apóstolo Pedro, tá? Então, Clemente Romano, nós temos uma carta que ele escreveu que está preservada. Imagina, a carta de um discípulo do apóstolo Pedro. Olha que riqueza. Então, ele boa, foi né? bispo de Roma e ele, inclusive, foi colaborador do apóstolo Paulo, tá? Ele é citado na carta de Paulo aos Filipenses, né? Ele fala: rogo também a ti, Císigo, fiel companheiro, que lhe prestes auxílio, porque me ajudaram na luta pelo evangelho, na companhia de Clemente e dos demais auxiliadores meus. Ele fala isso lá em Filipenses, capítulo 4. Então, inclusive, gente, eu tô ficando rouca, tá? Tô ficando, mas eu sempre fico rouca nas lives, não sei o que é isso. Inclusive, ele possivelmente é o autor da carta aos Hebreus, porque muita gente não sabe, muita gente atribui o escrito da carta aos Hebreus a Paulo, Paulo, mas na né? verdade nós não temos certeza. Existe, desde aquele tempo, a, a visão de que pode ter sido Clemente que escreveu essa carta. Então, assim, a Sim, gente não, sim. não é Tem esses fechado. rumores mesmo ali. Tanto que a igreja nunca nem bateu o martelo em relação a isso, né? Ela sempre tá nessa de se foi Paulo ou foi Clemente Ou foi que Clemente escreveu. Romano, né? Eu acho isso muito legal. Então, assim, e é interessante porque Paulo, ele escreveu uma carta aos Coríntios. A gente tem lá, primeiro e segundo Coríntios no Novo Testamento. E Clemente Romano escreveu também uma carta aos Coríntios, chamada Primeira Carta de Clemente Romano aos Coríntios. Gente, essa carta, eu vou dar uma ideia aqui para vocês, né? Que ele escreveu mais ou menos por volta do ano 81. Essa carta, ela se Clemente, tornou. no caso, Clemente escreveu as cartas aos Coríntios lá por volta do ano 80, 81. Ó, No caso, né? Essa data mais ou menos, né? Paulo escreveu a primeira e a segunda carta aos Ah, Coríntios, sim. né? Tá lá no Novo Testamento. E no ano 81, Clemente Romano já era bispo de Roma. Ele também escreveu uma carta aos Coríntios. Pelo mesmo motivo que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu uma carta porque a igreja de Corinto era muito rebelde. Então É, estava saiu brigava faísca. entre si. Exatamente. E 50 anos depois, Clemente Romano escreve uma carta também pelos mesmíssimos problemas. E essa carta, inclusive, ela ficou muito famosa. Ela chama Perdão, só um que eu achei interessante agora. No caso, quando Clemente escreve a carta aos Coríntios também, já pela segunda vez depois de Paulo, foi ali por volta do ano 81. O apóstolo João Tava ainda era vivo. vivo. Sim, Tava eu vou chegar que aí. legal. Por volta do ano 80, 81. Que interessante, né? Olha só. Eles. Repare. Ó, o que aconteceu? Nessa carta, Clemente Romano vai falar sobre a hierarquia eclesiástica, que os coríntios precisavam se submeter às autoridades, né? Defende a unidade do corpo de Cristo. Mas o que é mais interessante? Clemente Romano escreveu essa carta porque a igreja de Corinto tinha problemas lá de dissensões, eles tinham deposto alguns presbíteros de forma injusta. Enfim, era uma igreja rebelde. E aí, alguns membros da igreja de Corinto pedem a Clemente Romano, ao bispo Clemente Romano de Roma, que escrevesse uma carta para admoestar a igreja. Só que o apóstolo João ainda estava vivo lá na Ásia, lá em Éfeso. Mas quem intervém no problema da igreja de Corinto não é o apóstolo João, é o bispo de Roma, Que já não era mais Pedro, era o sucessor de que Pedro, era que Clemente era Clemente, Romano. né? Mas Então, que para tá.
estava você ter uma sucedendo na igreja ideia de de que Roma, né? na hora que a igreja precisa de ajuda, ela não olha para o apóstolo João. Ela olha para Roma. Porque Roma tem a primazia. E, inclusive, você não vê, eu, pelo menos assim, tudo que eu já li, não tem nenhum relato de João se envolvendo nos problemas de outras igrejas. Não tem. Sim, ele escreve Nesse mais as período. igrejas da Ásia Ele mesmo, né? ficou lá na Ásia, fundando, estabelecendo bispos na Ásia. E que Ponto. Ele interessante, não olha que interessante também, né? Por exemplo, a gente não vê outros resolvendo o problema de outras igrejas, a gente vê como no caso aí de Corintos, né, Clemente, que vai resolver o problema lá de Corintos, né? A de mostrar os membros da igreja. Já lá na de Jerusalém, que está lá no Ato dos Apóstolos, Paulo que dá a última palavra, Pedro que dá a última palavra, né? Lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro concílio. Pedro que toma a frente ali da última palavra, que é a palavra final que define o que vai ser o concílio. Ele que define, sendo que a sede da diocese, né, lá de Jerusalém, quem era bispo de lá era Mateus? Não, Tiago, né? Tiago. Tiago, quem era o bispo da diocese de Jerusalém era Tiago. Mas quem define, quem decide, quem dá a palavra final, a gente vê que é Pedro, né? E lá fala que depois de muita confusão, de muita conversa, né? De muitas ali coisas fervorosas que estava tendo, Paulo levanta, Pedro levanta-se, na verdade, né? Pedro se levanta e realmente faz dar aquele discurso que ele dá que define o rumo do que iam seguir, né? Exatamente. Sendo que Pedro era da diocese de Roma, né? E Tiago que era da diocese de Jerusalém. Eu não Olha que sei se interessante. eu não sei se Pedro já tinha ido para Roma. Eu já não lembro se Pedro já ido para Roma, mas Pedro já tinha uma autoridade sobre Sim. todos os outros apóstolos, né? Uhum. Então, assim, é muito interessante porque a igreja de Corinto pediu ajuda à igreja de Roma, enquanto ela poderia ter pedido para o apóstolo Sim. João, né? Que ainda era um apóstolo que Que estava era na apóstolo, estava ativa. ativo, estava lá em Éfeso, tudo isso, né? Então essa carta, ela já indica que a igreja de Roma, ela já tinha uma autoridade moral sobre as outras comunidades cristãs, né? E esse é um dos primeiros indícios práticos, por assim dizer, que a gente tem do primado da Sé, né, de Roma, sobre as outras igrejas. E o que é mais interessante, essa carta, gente, ela foi tão importante que ela fez parte do Novo Testamento da igreja primitiva. Ela passou a ser lida nas comunidades primitivas no mesmo pé que as cartas de Paulo. Olha para você ver o quão era importante o bispo de Roma. Inclusive, alguns padres da igreja citam primeira carta de Coríntios ao Clemente, capítulo tal, versículo tal. Eu tenho livros que tem citação da primeira carta de Clemente. Eu falo, gente, Nossa, era como se fosse um livro neotestamentário. E ficou por muitos anos, né? E essa carta chegou a ser incluída em algumas coleções de escritos junto com os livros apostólicos. Inclusive, no Códice Alexandrino aí do século V, a carta de 1 Clemente aos Romanos aparece junto com as cartas do Novo Testamento, para você ter uma ideia. Então, legal. assim, e eu não conheço nenhuma outra carta escrita por um bispo que tenha alcançado esse nível de significância para as igrejas. Ela inclusive, considerou-se colocar ela como uma carta neotestamentária, mas depois a igreja viu que fugia um pouco, né, da teologia dos apóstolos, porque assim, é uma carta de admoestação, né? Não é uma carta. Se você for ler a carta, essa carta está disponível, né? Está no livro Padres Apostólicos. É uma carta muito de admoestação. Então a igreja depois viu que não tinha necessidade dela ficar no Sim. Novo Testamento. Mas ela é uma carta considerada eclesiástica, ela é original, ela é. Entendeu? Você pode ler sem problema nenhum. É uma carta que faz parte da igreja, certo? Uhum. Enfim, Clemente Romano ele é citado como essa autoridade apostólica pelos outros padres da igreja, tá, gente? Como eu falei. Por exemplo, Irineu de Lyon, lá em Contra as Heresias, no ano 180, ele vai dizer o seguinte: depois que os bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo fundaram e edificaram a igreja de Roma, transmitiram a Lino o encargo do episcopado, que foi o primeiro papa, né? O primeiro sucessor de Pedro. Deste Lino, Paulo faz missão na segunda epístola a Timóteo. Sucedeu-lhe Anacleto,
E depois deste, na terceira sucessão, a partir dos apóstolos, sucedeu Clemente. Ele viu os próprios apóstolos, ele conversou com eles, tendo ainda em seus ouvidos a pregação deles e diante de seus olhos a tradição deles. E não foi ele o único, pois ainda muitos outros que tinham sido ensinados pelos apóstolos sobreviveram até aqueles tempos. Na época de Clemente, olha só como que foi importante isso que aconteceu. Na época de Clemente, tendo surgido uma dissensão não pequena entre os irmãos de Corinto, a igreja de Roma enviou uma carta extremamente forte para trazê-los à paz, renovando sua fé e declarando a tradição recebida há pouco dos apóstolos. Então essa carta foi tão importante que até Irineu de Lyon, quase 100 anos depois, ele faz a referência a essa carta, que Ainda ainda cita ela, era né? lida nas comunidades. Né? Então esse texto mostra que Irineu via Clemente como um líder apostólico mesmo. Certo? A carta que ele escreve à igreja de Corinto evidencia essa autoridade da igreja de Roma sobre as outras igrejas. Tá? Gente, tem muita coisa. Olha, Realmente é muita coisa. tem Mas, muita ó, olha que informação. interessante. O negócio é tão bom. Qualquer coisa, Priscila, a gente também consegue fazer a parte 2, tá? Mas, assim, a live tá muito boa, né? Vamos É, continuar ali, a gente vai até onde é. Porque o negócio tá muito bom. A cara, é muita informação boa, que engraçado que coisas que a gente não percebe e passa despercebido. Né? Muita informação que a gente consegue ligar uma coisa com a outra e começar a compreender como que isso se encaixava perfeitamente naquela época. E o entendimento, olha só, o entendimento, mesmo sem um Novo Testamento formado, como que os bispos da igreja e os sucessores dos apóstolos resolviam essas questões, principalmente às vezes disciplinar, né, de alguma confusão, como a gente está até vendo ali, que Paulo, né, Paulo escreveu a carta aos Coríntios, a gente sabe já, né, que a comunidade de Coríntios era um pouco difícil, né, o povo era um pé de guerra só, era uma confusão, ali, acho que a comunidade de Corinto, ela ficava perto de um porto, né, de onde chegavam muitas pessoas de fora e muita gente acabava captando muitas coisas que não era da doutrina cristã. Por isso que ela geralmente deu muito trabalho assim. O povo de Corinto era aquele irmão mais velho rebelde, né? Que é, dava um pouquinho de trabalho, mas e a igreja sempre estava ali, né? Ensinando, incentivando, corrigindo, aquela coisa toda. E 40 anos depois, praticamente 40, 50 anos depois, o bispo de Roma, que era então Clemente, manda mais duas cartas, mais né? uma carta. Mais uma carta, perdão, com uma lapada maior do que a que Paulo tinha dado, porque Paulo também foi duro com os coríntios, né? Aos coríntios, Muito. porque realmente precisava corrigir. E lá vem Clemente de novo, já no ano, depois do ano 81, com mais outra carta dura, para poder tentar restabelecer a ordem ali em Corinto. E a gente vê que interessante é essa carta de Clemente, sendo ele bispo de Roma, que quando ele escreveu essa carta, o apóstolo João ainda era vivo, ainda era um apóstolo direto de Cristo. É, Né? E por que que João não foi encarregado de resolver isso, se ele era um apóstolo já ainda vivo, diretamente de Cristo? Por que que deixou Clemente, que era veio. um discípulo de Pedro, né? Então a gente vê todo esse essa sucessão envolvendo ali a cátedra, né, de Pedro, a cátedra de Roma, com uma notoriedade muito grande, principalmente para os próprios cristãos daquela época, né? A gente vê isso aí e é uma coisa muito interessante, né? É. Pode Tem continuar aí. outro exemplo, então, que eu vou trazer para você, que também deixa muito claro, assim, outro exemplo prático, né? Esse envolve Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, gente, nada mais, nada menos, foi o mentor espiritual de Santo Agostinho, pra vocês terem uma ideia. Aí, por volta do ano 334, Santo Ambrósio, ele escreve uma carta narrando que lá em Ambrósio de Milão, em Milão, né, havia-se uma tradição de lavar os pés, de fazer o lava-pés antes do batismo. Então, tá dizendo, aqui em Já? Milão, a gente herdou a tradição de fazer o lava-pés antes do batismo, já no batismo de adultos, Que né? legal, hã? E ele salienta que a igreja romana não tem o costume de lavar os pés. Ele faz, e assim, se a igreja de Roma, ela não tinha uma primazia, por que ele vai fazer questão de salientar, olha, mas a igreja de Roma ela não tem essa tradição? E ele fala isso com uma certa preocupação. Ele chama a atenção para a posição de destaque da igreja de Roma, que como autoridade. Ele vai dizer
está escrito na carta dele. Também entre nós está no livro sobre os sacramentos, escrito por Ambrósio de Milão. Ele vai falar, também entre nós, na igreja de Milão, costumamos lavar os pés, mas não em Roma. Olha, ele não fala não em Antioquia, não em Jerusalém, não em Alexandria, ele fala não em Roma. E por quê? Porque lá se quer em tudo seguir a tradição de Pedro. E se diz, Pedro não lavou os pés, senão aos outros. Ele mesmo não foi lavado. Então ele está falando o seguinte, aí depois ele complementa, desejo em tudo seguir a igreja romana. Aqui, na verdade, ele está assim, só justificando, né? Porque a liturgia naquela época não era a mesma para todas as igrejas. Então as igrejas podiam ter diferenças litúrgicas, desde que não se quebrasse a unidade, né? Então ele está só explicando, olha, aqui em Milão a gente tem o hábito de fazer o lava-pés antes do batismo. Mas essa tradição não é romana. É uma tradição que a gente aprendeu dos bispos daqui, tá entendendo? Mas ele fala, mas em tudo queremos seguir a igreja de Roma. Então ele deixa muito claro essa preocupação de mostrar que a igreja de Milão, ela obedece à igreja de Roma. Que ela tem essas pequenas diferenças litúrgicas, que era normal, a igreja ainda não tinha padronizado as liturgias, mas ele deixa muito claro, queremos em tudo seguir a igreja romana. Então, assim, esse é um outro exemplo, porque ele reforça, né? Pedro, que foi sacerdote da igreja romana, então ele deixa isso muito claro. E o texto em que Santo Ambrósio expressa o desejo de seguir a igreja romana em tudo, está na sua epístola 42, né? Foi uma carta, a carta 42 que ele escreveu ao irmão Sátiro. E ele vai falar assim, seguir a igreja romana em tudo, mas também nós temos o nosso entendimento, que aí ele está falando sobre as diferenças litúrgicas, Sim. né? Então ele fala, a gente tem nossa liturgia, mas a gente segue a igreja romana em tudo, né? Então essa preocupação. E ele expressa essa vontade de seguir a tradição da igreja de Roma, né? Reconhecendo a autoridade da igreja de Roma. E ele afirma, olha, mas as igrejas locais, elas têm um certo grau de entendimento próprio. Tem alguma coisa aqui que não está carregando no celular. Acho que ficou mudo. Ah, tá, voltou. Porque o celular não estava carregando. Aí botei para carregar aqui, tá com 20% de bateria, mas está carregando. Então, assim, na antiguidade, a liturgia ela não era totalmente padronizada, né? Mas você vê que quando ele está explicando isso, ele deixa isso muito claro. Olha, mas nós seguimos a igreja de Roma, a gente se submete, né? Então, é um outro exemplo claro. E o último exemplo que eu quero trazer é da controvérsia quartodecimana. Para mim, esse é o maior exemplo da primazia da igreja de Roma. Repara, o que foi a controvérsia quartodecimana? Essa controvérsia foi um dos primeiros grandes debates entre as igrejas, a igreja ocidental e a igreja oriental. A igreja oriental que já estava assim, não, porque a gente tem o apóstolo Pedro, ou o apóstolo João, e a gente tem o apóstolo Filipe. Então, a gente também não tem que estar se submetendo a Roma, porque a gente também tem aqui João. Claro, o apóstolo João foi o segundo mais importante, por assim dizer, né? Depois de Pedro, o apóstolo João, bam. Então a igreja oriental tinha um pouco essa coisa, porque ela aprendeu algumas tradições diferentes, ensinadas pelo apóstolo João, que eram diferentes da tradição ensinada pelo apóstolo Pedro. Aí o que acontece? Esse conflito aconteceu no final do século II e envolveu o Papa Vítor I, que era o Papa da Igreja de Roma, e as igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia. O que houve? O que aconteceu? Havia duas tradições principais para celebrar a Páscoa. O que era? Os quartodecimanos é o quê? Eram os cristãos da Ásia Menor, que é a Turquia hoje, que seguia a tradição de João Evangelista. Eles celebravam a Páscoa no dia 14 de Nissan, que era o calendário judaico, né? Independente do dia da semana. Então era assim, a Páscoa é no 14º dia de Nissan. Se a Páscoa cair, se esse 14º dia cair numa quarta-feira, a gente vai celebrar na quarta-feira. Se cair no domingo, a gente celebra no domingo. Se cair na segunda, a gente celebra na segunda. Então era assim. Então a Páscoa podia cair em qualquer dia da semana, certo? Então essa era a tradição quartodecimana. Só que os cristãos do Ocidente, que era a igreja de Roma e as outras igrejas ocidentais, seguiam a tradição de Pedro e Paulo, que era o quê? Celebravam a Páscoa sempre no domingo. Se a Páscoa cair, se o 14º dia de Nissan caísse numa quarta-feira,
a Páscoa seria celebrada no domingo seguinte. Se o 14º dia de Nissan caísse no domingo, amém, era celebrado no 14º dia. Então, eles celebravam a Páscoa sempre no domingo seguinte, ao 14º dia de Nissan, para manter o simbolismo da ressurreição de Jesus, que é o domingo, né? Assim, do domingo, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Essa diferença gerou um grande debate entre as igrejas. Por quê? Porque a igreja de Roma queria que padronizasse. Não, gente, a Páscoa é a principal festa cristã. Não dá para vocês fazerem num dia, a gente fazer no outro, né? E aí começou um grande debate. E aí o Papa Vítor I, isso aqui eu tô falando, gente, é por volta do ano 180, 189, 190, bem no início, né? O Papa Papa Vítor I, exigiu que todas as igrejas seguissem a data romana. Ó, gente, a igreja no mundo todo vai seguir a tradição romana. Com que autoridade ele fala isso? Se a igreja tá de igual para igual com todas as outras. Como falam os ortodoxos, né? Enfim, outras correntes. E aí o que acontece? Polícrates de Éfeso, que era o bispo da Ásia Menor, se recusou a mudar a tradição quarto-decimana. Bateu o pé e falou com o Papa Vítor I. Não, a gente não vai mudar a tradição, porque a gente aprendeu isso do apóstolo João, e a gente também tem apóstolo, e a gente não vai mudar. E aí ele falou, essa prática é dos apóstolos João, do apóstolo Filipe, e a gente tem muitos outros santos, a gente não vai mudar. Aí o Papa João Vitor I, sabe o que é que ele fez? Se retou, excomungou o bispo da Ásia Menor, excomungou Polícrates, ele saiu excomungando todo mundo, excomungou as igrejas da Ásia Menor. Ele rompeu a comunhão com a igreja da Ásia toda, porque eles falaram que eles não iam obedecer à tradição romana. Então, assim, se a igreja de Roma não tem autoridade, como é que ele faz isso? Com que autoridade ele faz isso? Aí, claro, né? Essa atitude foi muito assim, exagerada. Aí os outros bispos do Ocidente foram conversar com o Papa. Papa, pelo amor de Deus, como é que você excomunga a igreja inteira? Não dá para fazer isso. Vamos ser mais misericordiosos, né, e tal. Irineu de Lyon, inclusive, ele vai intervir, né, para tentar restaurar a paz. Irineu de Lyon até escreveu uma carta ao Papa Vítor I, né, argumentou que essa diferença da data da Páscoa não justificava a excomunhão, a unidade na fé era mais importante do que essas divergências. E aí o Papa Vítor I acabou relaxando essa excomunhão, né, e aí voltou, as igrejas voltaram à comunhão, e essa diferença litúrgica, né, das datas ficou, mas ela foi resolvida no concílio acho que foi no concílio de Nicéia. Teve um concílio que depois resolveu essa questão, né? Que unificou para a data romana. Entendeu? Então, assim, no concílio se resolveu. Depois falou, gente, desculpa aí, mas vocês vão ter que seguir a tradição romana. Por quê? Porque a tradição romana é a primeira, nós temos a primazia, então vocês vão fazer o que a gente vai fazer, né? Que a gente está determinando. E aí, acabou ficando sempre no domingo, né? Então, assim, essa controvérsia, para mim, ela é uma das mais importantes, que mostra assim, realmente a autoridade da Igreja de Roma, né? Como uma autoridade central, que já está ali impondo a unidade litúrgica, né? A unidade nas datas de festa e tudo isso. E também isso aconteceu por volta do ano 189, 190, né? Não sei. Gente, ó, se eu estiver falando a data errada, aí depois vocês mandam aí avisando, porque eu sou péssima com data. Mas o que isso revelou? Isso revelou que a Igreja Oriental, né, ela não aceitava as decisões unilaterais do Papa. E aí acabou... Isso já antecipa as diferenças, né, que existem entre as igrejas orientais e ocidentais. E o cisma de 1054 foi tipo assim... Foi a cereja, né, em cima do bolo. Tipo assim, bolo, né? foi a cereja do bolo. Não tinha muito o que fazer. Ah, tá. Essa questão foi resolvida realmente no Concílio de Nicéia, no ano 325, tá? Aí foi determinado que todas as igrejas deveriam celebrar a Páscoa no primeiro domingo após o equinócio da primavera. Então, aí encerrou essa tradição quarto-decimana. Então, essa tradição quarto-decimana, ela nem existe mais, tá? Então, o Concílio de Nicéia resolveu isso. Gente, tem muitos exemplos, assim. Teria muita coisa ainda que eu poderia falar. Não sei se já está
suficiente, não sei como é que tá Não, pra tá, você. tá muito bom, muito bom, muito bom, né? Caso você queira dar mais algum exemplo aí, mas assim, eu nem achei que tinha esse tanto de exemplo. Falei, meu Deus do céu, tanta coisa. É coisa demais, é muita coisa, muita informação E, e sem falar e nas isso porque a entrelinhas ali que gente você tá consegue. entrando em documento conciliar, a gente não tá entrando em outros documentos, eu tô só na patrística aqui. Eu tô só em história Bulas, da né? Às igreja. vezes, outra, a gente tá tratando mais, a gente tratou mais das pentarquias para Roma, né? Se a gente pegar as bulas também, que mostram ali a autoridade, né? Determinações, né? Muitas outras coisas que a gente pode pegar ali como documento Eu vou também. dar um Eu acho que tem. exemplo. Eu vou dar um exemplo dessa questão que você falou agora, né? De uma bula, de uma carta conciliar, de uma carta papal. É o último exemplo que eu vou dar, tá? É o exemplo de Santo Agostinho. Vamos falar de Santo Agostinho, né? Que o povo já gosta de falar de Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu uma carta chamada Carta Tá, 43. o pessoal tá Ela foi falando. endereçada. O pessoal tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, eu vou salvar, Priscila, e vou te marcar como collab também para ficar no nosso dois perfil, tá bom? Aí eu vou pegar uma capa, eu acho que eu vou deixar a capa dela, a mesma capa que a gente colocou lá naquela mesma foto, tá bom? Que aí a pessoa vai saber o que que é. Na hora que passar pelo Reels, consegue ver que vai falar sobre esse tema, tá bom, gente? Aí a live vai ficar salva tanto no meu perfil quanto no perfil da Priscila também. Quem quiser já pega, já segue ela aí agora, tá bom? Já segue, porque também tem muito conteúdo bacana. Ah, tem, né? E tem o meu canal no YouTube, né, E gente? tem um Porque eu canal tô no YouTube dando. que tem conteúdos mais completos. Isso aqui não é nem a ponta do iceberg que ela passou aqui. Meu amigo, tem Eu conteúdo demais lá. Vocês já acho que entram tem uns 80 nos vídeos 80 lá. Desde quando vídeos, eu né? comecei, né? Desde quando eu comecei há 5 anos atrás. Tô bem amador, tendo bem amador até o melhorzinho. Mas tem muita informação lá, Muita mas coisa boa. lá no meu canal no YouTube, que é o Descobrir na Igreja Católica, né? Então vocês podem também ir pro canal, porque assim, no Instagram O a gente link tá acaba no teu botando perfil, né? Do canal é no o YouTube. mesmo nome, Descobrir na É o Igreja mesmo nome, Católica. né? Descobrindo a É, Igreja Católica, né? porque Ah, no tá. Instagram a gente acaba fazendo um resumo, né? É um resumo daquilo que eu faço no YouTube, que é muito mais aprofundado também. Mas assim, é, aprofundar mesmo, a gente aprofunda nos grupos de estudo, né? Mas eu dou tem muita coisa no canal, muita informação, assim, sobre batismo, sobre confissão, sobre os mártires, sobre santos, sobre intercessão de santos. Ó, gente, tudo que eu descubro estudando, eu coloco lá. E é tudo de fonte primária, tá? Não é nada em vozes da minha cabeça, nem nada que fulano disse, cicrano disse, nem nada que eu aprendi em curso secundário, não. É coisas que são frutos realmente do meu estudo, das fontes primárias. Eu sempre gosto de falar isso porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas de onde você tirou isso? Né? Ah, isso é invenção. Não, isso pode perguntar os documentos que eu informo tudo, né? E são documentos que estão disponíveis, que qualquer um pode pegar e ler, Pegar e tá? procurar, é verdade. Que eu acho que é mais importante, né? Mas falando desse negócio de uma carta, né? Uma bula papal, tem um texto de Santo Agostinho que deixa muito claro essa questão da primazia de Roma, né? Está na Carta 43, que foi uma carta endereçada a uns amigos dele, onde ele reconhece a autoridade do Papa e da Sé Romana como referência doutrinária para toda a igreja. Essa carta ele escreveu para 3 bispos lá do norte da África, que questionaram se as crianças deviam ou não ser batizadas, tá? Já que não haviam cometido pecados pessoais. Então, Isso tem é essa isso é discussão. de qual ano, mais ou menos? Mais ou menos? Você sabe mais ou menos Século a ideia ali? V, século Século V, V. né? Já tá bem ainda no início ainda. Gente, quando a gente fala de 500 anos em relação a Cristo, nós somos 2.000 anos depois. Então, vocês imaginem, 500 anos é É bem ali. coladinho ali, né? No tempo da história, na linha do tempo, tá coladinho. E aí, esse questionamento estava relacionado ao pecado original, à necessidade da graça para a salvação, né? Que os pelagianos, que era uma heresia da época, negava a necessidade da graça para a salvação. E aí, Agostinho, então, e outros grupos africanos que estão condenando o pelagianismo, enviaram consultas à Sé Apostólica de Roma. Então, eles vão mandando a carta para Roma, que na época o Papa era Inocêncio I, e o Papa confirma a posição dos bispos africanos, de Santo Agostinho, desses 3 bispos, contra os pelagianos, reafirmando a necessidade do batismo infantil. Então, repara, Santo Agostinho está com mais 3 bispos defendendo o catolicismo ortodoxo, né? Tipo, a fé ortodoxa, dos pelagianos, que era uma heresia que tinha surgido na igreja, que dizia que a gente não precisava da graça para salvação, que a gente podia conseguir se salvar por méritos próprios, sem a graça de Deus. E aí eles vão falar assim, aí ficou aquela briga.
Aí falou, então vamos resolver essa questão. Mandaram uma carta para Roma, para que Roma afirmasse quem estava certo. Aí o Papa vai e fala, não. Ele reafirma a necessidade do batismo para a remissão do pecado original, rejeita as ideias de Pelágio, e aí Santo Agostinho vai e escreve, ele vai falar assim, olha, pois já sobre esta causa foram enviadas as cartas ao bispo da Sé Apostólica, que é Roma, e também chegou as respostas. A questão foi resolvida. É aquele negócio, Roma locuta, causa finita. Casa Infinita, é. Exatamente. Então ele fala, ó, chegou a resposta, a questão está resolvida. Roma falou, acabou a questão. Portanto, seja respeitada esta decisão para que cesse toda a agitação dos contraditores. Então ele fala assim, ó, a última palavra é de Roma. Roma está conosco, diz que nós estamos certos, os pelagianos estão errados. Então acabou a questão, não tem mais o que discutir. Na carta 175, escrita ao bispo de Roma, está assim. Nele, o concílio de Milevo, decidimos enviar também a esta sé apostólica relatórios sobre esta questão, que era o pelagianismo, para que a autoridade da sé santa seja consultada nesta matéria. O que, com efeito, já foi estabelecido pelos estatutos dos padres, que sobre qualquer questão desse tipo, mesmo nos mais remotos lugares do Ocidente, ninguém se sinta seguro a menos que tenha sido referendado por aquela sé. Ó, você vê, né? Então, assim, ele já fala, isso é uma prática do Estatuto dos Padres. Ele está se referindo aos padres da igreja. Isso já é tradição. Isso é tradição da igreja. Roma dá a última palavra. Então, assim, gente, a primazia de Roma, ela não foi uma invenção medieval, né? Ela é uma crença que foi fundamentada na tradição apostólica desde os tempos da igreja primitiva, né? O seu fundamento mais claro está lá em Mateus, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A figura do Papa como sucessor de Pedro, ela serve como um ponto de unidade quando surgem as divergências, que quando você vai estudar a história da igreja, você vê que não foram poucas. E sempre era a igreja romana que estava ali se envolvendo para resolver, né? Então, a unidade da igreja católica, ela está intrinsecamente ligada à comunhão com o Papa. Intrinsecamente. Ele é o líder espiritual, ele tem a missão de preservar a ortodoxia da fé, né? De preservar a verdade, garantir que a fé seja transmitida de geração em geração, sem distorção, né? E isso é muito importante quando você considera as várias heresias que foram surgindo ao longo do tempo. Quem sustentou a igreja mediante todas essas heresias, inclusive contra o protestantismo, é a figura do Papa através do Santo Magistério, que vai dizer, não, olha, isso aqui não é verdade, a verdade é essa. Nós guardamos essa verdade desde Pedro, desde Paulo. Né? Então, a igreja de Roma, ela sempre foi crucial para resolver disputas teológicas dentro da igreja, certo? Enfim. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Não, você foi excelente. Eu nem sabia dessas bulas papais e é da questão de Agostinho ter, né, submetido a essa dúvida a Roma para poder refutar os pelagianos, né? Que coisa boa, que dá muita informação mesmo. Realmente, eu creio que a galera, o pessoal também gostou, gente. Quem gostou e dá um joinha, deixa o joinha aí, viu? O que vocês acharam dessa live? Eu creio que foi rica de informação. A gente vai deixar ela salva aqui, né? Vai deixar salva no perfil para vocês verem com mais calma. A Priscila passou várias referências, viu? Várias referências aí, tanto na patrística como em outras coisas também da Sagrada Escritura, tá? A moça perguntou se vai ficar salva, né? Vai ficar salva sim, a gente vai salvar. Assim que a gente finalizar aqui, eu vou deixar salva, vou colocar a descrição, vou fazer a collab com a Priscila também, que vai ficar salvo tanto no meu perfil quanto no perfil dela também. Vocês conseguem ver depois com mais calma, pegar as referências, pegar um entendimento maior do que foi falado aqui, que tem muita coisa maravilhosa nessa live aí, viu? Realmente foi uma live muito proveitosa, viu, Priscila? Parabéns, né? Que coisa boa, viu? Que coisa boa. Nossa,
Sim, Realmente. tem muitos e muitos exemplos do papel assim da Igreja de Roma, da primazia na história da Igreja. O Concílio de Nicéia, por exemplo, muita gente fala assim, porque o Concílio de Nicéia, que foi convocado, né, pelo Imperador Constantino, ele foi presidido por São Alexandre de Alexandria, não foi por Roma. Só que não esquece de falar que a carta do Papa, né, que era Leão Magno, teve um peso enorme na definição do credo. Niceno Constantino, na ortodoxia nicena, né, no credo Uhum. niceno constantinopolitano. Então, assim, a carta dele foi levada em consideração, teve um peso altíssimo para a definição da ortodoxia nicena, né? Então, assim, a gente tem muitos, muitos exemplos, assim, da participação da igreja, mesmo quando ainda não era assim, como eu posso dizer, o papado, quando o papado ainda não era uma instituição centralizada, né? Tipo assim, quando ainda não era definido isso de forma clara, oficialmente, pela igreja, você Exatamente. já vê como tradição da igreja, Isso você mesmo já vê, antes disso ser definido como um nome, como um contexto, isso já existe há muito tempo. isso. Eu sempre falo isso com é, o mesmo modo que a gente fala, por exemplo, a Santíssima Trindade, né? Cristo como Deus, a igreja não só começou a acreditar depois do o concílio que definiu isso, não. Lá no século III, ela já acreditava isso antes, mas isso foi elaborado teologicamente a partir de um concílio. Não que a igreja só começou a acreditar a partir dali que Cristo também é Deus, mas ela sempre acreditava, mas ela definiu isso, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, a oficialização é só um reconhecimento daquilo que a Igreja de Roma sempre foi, tá? Sempre foi a Sé e sempre foi a primeira entre todas as igrejas, né? Então, o papado é isso, é esse reconhecimento. Então, o que é um papa? O papa é um bispo. O papa é um bispo. Mas por que ele se chama papa e não bispo? Só para diferenciar, porque ele é o primeiro dos bispos, né? Ele é o bispo dos bispos. Então é por isso que a gente chama de papa. Então esse nome só reconhece uma verdade, que sempre foi uma verdade na história da igreja, né? Então a primazia. Então por que eu não sou ortodoxa? Porque eu não me converti aos, como é que fala? A igreja ortodoxa, né? Porque para mim a primazia está muito clara na história da igreja. Está muito clara. E sem falar em outras questões, né? Que a ortodoxia tem com a filioque, enfim. Filhote. E eu espero que quem assistiu essa live, claro, teria teria muitos exemplos, teria muitas situações de concílio que foi Roma que se envolveu, que apesar de ela não estar presidindo, ela se envolveu e resolveu. Mas eu espero que quem esteja assistindo fique muito claro isso, né? E, claro, vocês sempre podem pesquisar, as referências foram dadas, vocês podem anotar, pesquisar por vocês mesmos, ler com os olhos de vocês, que eu acho que isso é extremamente importante, você ler com seus olhos. Porque aí, quando alguém vier com essa conversa, porque eram 5, aí você fala, tá, mas me explica então isso aqui. Mas isso aqui também está dizendo, todos os pais da igreja falaram isso de Roma, né? Roma sempre se envolveu nos concílios, ela tinha um peso enorme nas definições, né? Todo mundo se preocupava em seguir a tradição de Roma, todo mundo pedia, se submetia à autoridade de Roma, e a questão quartodecimana, enfim. Tu pode botar aí 1 milhão, tem 1 milhão de exemplos, né? Exatamente, muitas coisas. E é É, isso, Priscila, te agradeço, viu? Realmente foi muito proveitoso a live. É uma live maravilhosa. Eu realmente fiquei muito mais que satisfeito com essa live sua. Realmente é muito conhecimento. Eu creio que as pessoas que vão te seguir também vai ver na sua rede social, lá no seu canal do YouTube, muitas mais fontes, muitas fontes, né? Muito conteúdo bom também, né? E é isso aí. Queria agradecer a todo mundo também que está aqui participando da live, né? Se você quiser dar alguma palavra aí, né, com o pessoal, alguma coisa, convidar o pessoal para alguma coisa também, pode convidar, sinta-se à vontade, tá? Que já já a gente já pega para aproveitar, como a gente está nesse tempo em relação ao Papa Francisco, né? No final a gente reza a Ave Maria para pela saúde do nosso querido Sumo Pontífice, né? Mas pode dar sua palavra, algum convite, alguma coisa que você queira passar para o pessoal, tá? obrigada. Caio, eu quero agradecer, né, pelo seu convite, agradecer pela confiança, né? Eu amo falar sobre esse assunto, porque é um assunto realmente que eu acredito que pode mudar a vida de uma pessoa, né? Em termos de fé e de quem está buscando a verdade. Tem muitas pessoas que estão vivendo esse processo de busca pela verdade, né? E vamos rezar pelo Papa Francisco, porque realmente ele é o nosso pastor, né?
É ele quem cuida do grande rebanho. E eu vejo muitas críticas, sabe, ao Papa. Eu vejo, assim, muitas pessoas falando contra o Papa. Muitos católicos, né? Católicos. Que outras seitas falem é É, esperado. Mas a gente não ouvir liga muito. isso de católicos dói muito, né? Porque quando você estuda a história da igreja e você vê assim que mesmo com os piores papas que a gente teve, né? A gente teve papas muito complicados na história da igreja, mas nenhum papa nunca alterou um dogma de fé, nunca mudou uma verdade de fé. A gente sempre vê o Espírito Santo conduzindo. Assim, eu sempre falo assim, deve ser um fardo muito pesado ser É, papa da nossa bastante. igreja. É uma igreja Bastante. bimilenar, né, que tem bilhões de pessoas, imagina o tanto de heresia que não tenta nascer todos os dias dentro da igreja. E o Papa carrega, né, essa responsabilidade de guardar a verdade, de guardar a tradição, de sustentar a igreja na verdade que Jesus nos deixou, para que ela não seja contaminada, né, pelas heresias, pelas mentiras, né, pelas fábulas. Então, assim, deve ser muito difícil. Então, eu tenho muita miséria, eu tenho muita pena e muita misericórdia pelo Papa. Eu falo, Senhor, sustenta esse homem, porque assim, o que ele deve ter de inimigos, de pessoas que querem derrubar, ele enfrenta a soberba, ele enfrenta a vaidade, ele enfrenta. Ele tem que ser muito humilde, ele tem que estar muito ali. Ele carrega um peso espiritual enorme nas costas. Então, todas as artimanhas de Satanás que tenta derrubar o Papa, imagina. Então, assim, Verdade. a gente faz um pecado, para mim é pecado mortal falar mal do Papa. Né? Se você vivesse na época dos padres da igreja, se você trouxesse Irineu de Lyon para os dias de hoje, Santo Inácio de Antioquia, eles iam ficar horrorizados com as coisas Escandalizados. que a gente vê hoje em dia se falar do Papa, né? Então, assim, o Papa a gente tem que ter extremo respeito. Então, a gente confia que essa igreja é a igreja fundada por Jesus, que o Papa é o sucessor do apóstolo, que é o Espírito Santo que coloca o Papa lá, é o Espírito Santo que conduz, né, lá o conclave, e a gente se submete, né? Porque o Papa, até onde eu sei, o Papa não alterou nenhum dogma de fé. A Verdade. gente crê do mesmo jeito. Pelo contrário, tem resistido firmemente aí a muitas pressões, né, da sociedade em si. Então vamos rezar pelo Papa, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia dele, porque ele é o líder da nossa igreja, né? E ele carrega realmente Exatamente. um peso muito grande. Então, Exatamente. vamos, Vamos vamos rezar o agir Ave para Maria pensar. vamos rezar o Ave Maria todo mundo pelo Papa, né? Pelas Vamos. intenções e a melhora dele, tá bom? Amém. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres. mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais a saúde do nosso querido Papa, que ele possa voltar, né, 100% às suas atividades pastorais. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tá bom? Amém. Caio, É obrigada, isso aí, gente. viu? Deus abençoe Eu cada te amo. um de vocês. Muito obrigado, viu? Até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Depois a gente combina outras lives aí, se Deus Com quiser, né? Se certeza. Deus quiser e der um bom tempo pra gente, a gente tá de volta aí, que a galera vai gostar demais, tá bom? Amém. Fique com Deus, gente. Então, valeu. Tchau. Tchau, Priscila. Até mais. Gente, então é isso aí, tá? A live vai ficar gravada aqui, tá bom? Vou deixar gravada, acho que na hora que eu finalizar aqui, deve demorar uns 5 minutos aí pra live ficar disponível no perfil, tá bom? Eu vou convidar também a Priscila para essa live ficar postada tanto no meu perfil quanto na dela, ficar postada em collab, tá bom? Então, eu vou postar daqui a pouco, quem puder vir, compartilha, tá bom? A live ficou muito boa, ficou bem explicado, a Priscila trouxe muitas fontes aqui históricas do século I, século II, século III, século IV e século V para falar o que que é o papado, né? O que que é o papado, qual a sua importância, né? E sua relação com a unidade da igreja, tá bom? Então agradeço a todos vocês, né? Tenham uma ótima noite, fiquem todos com Deus. Tchau.